Boa noite a todos, né? Eu não sei se todos aqui me conhecem já, mas eu tive o prazer já uma vez, né, de conversar com vocês, ter esse bate-papo com vocês. Hoje, né, eu vou falar um pouco sobre uma coisa que tem afetado muito nossa vida de trader, né? Então, antes de começar a falar sobre isso, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Danusa Machado, né? Eu sou psicóloga. E sou trader. Eu sou psicóloga formada em psicologia desde 97 e já fiz algumas especializações, já fiz MBA, já fiz vários cursos, mas sempre voltado para a parte comportamental. E foi sempre a área que eu mais gostei. Eu fazia cursos e trabalhei em algumas empresas, sempre trabalhando nessa parte do treinamento comportamental, desenvolvimento, né? Treinamento e desenvolvimento. E aí, um belo dia, né? Eu já gostava de dinheiro nessa época, eu costumo brincar, né? Que por isso que eu sou trader. E um belo dia eu já gostava de dinheiro, eu fui ver que a profissão de psicólogo no momento, ela não era tão valorizada. Ela veio a ser valorizada um tempo depois, mas não é tão... algumas pessoas têm até vergonha, né, de falar que passam em psicólogo, que fazem terapia, porque a nossa cultura, ela não vê isso, né, da forma como deve ser vista, de uma forma saudável. E aí eu descobri as Forças Armadas. E descobri que eles tinham uma necessidade muito grande de profissionais técnicos, né? Porque o que eles fazem? Eles formam lá os fuzileiros, os soldados, né? Eles formam as pessoas para a guerra, mas não formam, e eles têm necessidade dessa parte técnica. Das pessoas que fazem graduação. E o que eles fazem? Eles contratam essas pessoas depois. E aí eu fui trabalhar lá, acabei parando na aviação do Exército, que fica em Taubaté, e lá o meu trabalho era fazer essa parte comportamental, né, a parte do desenvolvimento da segurança de voo em si. Então, quando a gente fala em segurança de voo, alguém que conhece aviação, sabe que o fator principal é a segurança. E aí eles tratam da segurança de uma forma muito interessante, que eles tratam com a prevenção. E quando acontece algum acidente aeronáutico, por exemplo, eles fazem a investigação, mas sempre com foco na prevenção. Então, assim, se acontecesse, né, como aconteceu um acidente, aí eu fiz parte da investigação, porque eles observam o fator médico, o fator psicológico e o fator operacional, que é a máquina. E aí, qualquer coisa que nós levantássemos ali, que tivesse a ver, que contribuiu para o acidente, nós tínhamos que fazer recomendações de segurança de voo. Ou seja, a minha parte era fazer recomendações de comportamentos que nós deveríamos desenvolver futuramente para evitar novos acidentes. Então lá eu já trabalhava um pouco com essa parte comportamental. Né, Poliana? É verdade, a nossa cultura não dá muito valor, né? E aí o Juvenal tá falando que é verdade, né, Juvenal? Você conhece a parte aeronáutica, né? A parte de voo, né? E aí o que aconteceu? Nessa época eu já trabalhava com essa parte comportamental, achava bem interessante, preventiva. E em 2013 eu conheci o mercado, né? Gostei, foi até através de uma entrevista que eu vi, né? Achei muito interessante, uma senhora que ela falava que a renda dela e do marido dela vinha do mercado de ações, que ela fazia pequenas movimentações, e aquilo me gerou uma curiosidade muito grande. Boa noite, Milena, tudo bom? E como eu sou curiosa por natureza, eu fui ver o que era isso, né, de mercado de ações, e gostei, comecei a estudar, fazer alguns cursos. E esse ano eu fui chamada para trabalhar em parceria para que eu pudesse trabalhar esse lado comportamental, né, no mercado de ações. Então, a psicologia do comportamento, que tem tudo a ver com o que eu fazia nas Forças Armadas, né? Que no nosso caso é a parte preventiva para evitar perdas, né? Ou para minimizar as perdas, porque nós aqui sabemos o quanto o fator psicológico, muitas vezes, ele define o nosso sucesso ou o nosso fracasso, não é verdade, pessoal?
quem tá aí para me apoiar. Quantas e quantas vezes, né, a gente entra naquele dia no mercado e fala, não, hoje tá tranquilo, né? Vocês vão ver até um depoimento que eu trouxe aí mais pra frente, que eu vou compartilhar com vocês. Então, assim, é um momento que a gente fala, não, hoje tá tranquilo, ou então, eu ganhei, tô ótimo, né? Só que, de repente, a gente não sabe como a situação vira de um jeito que, nossa, a gente fala, não, como eu fui perder o controle disso, né? Ou o que é pior, quando a gente sai da frente do computador, que a gente já fez, que nós fizemos o nosso trabalho ali durante o dia, a gente pensa, como eu fui errar isso? Como eu fui fazer essa besteira, na verdade? Quantas e quantas vezes a gente não pensa desse jeito? Boa noite, Eduardo, tudo bom? Então, não é? Oi, Sara. Então, é por isso que existe um campo aí muito vasto para a gente desenvolver comportamentos e habilidades para a gente minimizar os riscos do nosso próprio emocional contra nós mesmos, né? E para isso eu trouxe hoje, né, até atendendo a pedidos que o Walter, eu sugeri para ele, vamos perguntar o que o pessoal quer ouvir mais, né, e dei algumas sugestões. E vocês falaram que era a questão do vício, né, no mercado. Então eu trouxe aqui para vocês uma pergunta de primeiro, né, de pronto. Então eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa pergunta e no decorrer da apresentação, eu acredito com que eu vou expor aqui, isso possa ficar um pouco mais claro para vocês. Então a minha pergunta é, eu sou viciado ou viciada em operar? Vamos ver se somos ou não viciados, né, em operar. A Sara tá dizendo que depois ela fica se culpando. E aí, Sara, sabe o que é pior nisso tudo? Que a culpa, às vezes, ela gera medo. E aí a gente fica com medo de operar, que é outra, né? É um assunto para uma próxima live, que também ela pode nos prejudicar, diminuir a nossa percepção com relação ao que está acontecendo de fato no mercado, né? Bem legal, né, Josinaldo, o assunto, vocês que escolheram, né? Aí a Karine falando que no início ela era bastante viciada. É mesmo, Karine? Como você conseguiu controlar? Vai contando aí pra gente. Então, pessoal, olha só, eu vou pedir para vocês se atentarem primeiramente, né, a isso, né? Sou viciado? Para introduzir ao nosso assunto, eu trouxe aqui uma historinha, né? Essa história, ela eu peguei da revista Isto é Dinheiro, né? A edição 1133 de 7 de outubro de 2009. Olha só, essa matéria, ela tem 10 anos, mas ela é tão real, vamos ver se a gente se identifica ou se conhece alguém, né? Nunca é a gente, é um amigo meu, né? Então vamos ver se a gente tem amigos que fizeram isso ou que fazem isso, né? É assim, Daniel Bertazzi, 19 anos, como na sala e a cada 3 garfadas volto para o computador para poder acompanhar o pregão. Aos 16 anos, Danilo Bertazzi, eu falei Daniel, não, é Danilo. Danilo Bertazzi era modelo, estudava no Colégio Bandeirantes, um dos melhores de São Paulo, e mergulhava nos livros para passar no vestibular de medicina. Oh my God. Ah, não, tá aqui. Ufa, que susto. Vocês estão acompanhando? Vocês estão aí? Estão aí, né? Beleza, vou continuar. Tá. Aí o Ricardo tá falando, já fui, mas hoje em dia tento me segurar um pouco, porque já sei como termina. É isso mesmo, Ricardo. E a gente vai ver exemplos aí de como é que termina, né? Vamos lá. É isso mesmo. Então, aí o que ele fala, né? Ele tem mais sintomas de paciente do que de um futuro médico. E aí, com a pressão alta, olha só os riscos. Com a pressão alta, toma remédios para dormir e engordou 20 quilos. Não fotografa mais, desistiu da medicina e estuda administração de empresas. A mudança começou quando, influenciado por um amigo, Bertazzi começou a investir na bolsa, especificamente em day trade, comprando e vendendo ações no mesmo dia. Vi que um amigo estava ganhando e pensei, se ele pode, eu também posso.
conta o jovem. Bertazzi entrou na empreitada de maneira intensa e viu as horas passadas na frente do pregão se transformarem em vício. Aí diz ele, né? Já acordei às 3 da manhã para assistir a abertura do pregão em Xangai. E ele diz ainda que não dorme mais do que 4 horas por noite. Nossa, que história triste, né, pessoal? Eu espero que a gente não esteja nessa intensidade, né? Aí o Vinícius está falando que ele tem tentado, né, se segurar também. Vinícius, vamos tentar, porque aqui nós vamos ver quais as consequências disso tudo para a nossa vida, né? Então aqui eu trouxe esse depoimento para a gente ver, ele é de 2009, como eu já falei, mas ele é muito real, porque, gente, eu tenho atendido pessoas que têm o vício mesmo de operar, e a gente tem trabalhado intensamente para a pessoa tentar diminuir essa compulsão, né? Então vamos falar. Existem alguns estudiosos que falam sobre o vício. Um deles é Pormelot. O que ele fala, né? No livro dele, em 1987, ele fala o seguinte, ele descreve o vício da seguinte forma. Vamos ver se tem a ver com o que a gente está falando ou se vocês identificam isso em si mesmos. O vício, para eles, estudiosos do assunto, é um uso repetitivo e abusivo de uma substância ou envolvimento compulsivo na realização. Ou seja, aí já está falando de ação, né? Ele falou ali de substâncias, mas agora ele está falando de ação, coisas que a gente faz compulsivamente também pode ser um vício, né? Olha lá, envolvimento compulsivo na realização de um determinado comportamento, né? Ou seja, o hábito, fazer com muita frequência uma determinada ação, né? Que traz prejuízo ao viciado e às pessoas à sua volta. Então, assim, o que a gente tem que pensar nisso aí? Se o meu trabalho, né, eu estou perdendo o controle das minhas atitudes, no sentido de que tem trazido prejuízo para mim e para as pessoas à minha volta, então talvez eu possa estar viciado em operar. Porque, gente, eu não sei aqui quem já leu o Alexander Elder, eu acredito que a maioria, né? Aí o Vinícius está falando que tem tentado se segurar, então é isso daí, eu vi, bem triste, né, Milena, essa história. E aí o Christopher está dizendo, bem impressionante esse depoimento, antigo, mas bem atual, né, Christopher? É isso mesmo. Então, pessoal, eu não sei se vocês conhecem o Alexander Elder. Ele, no livro dele, né, ele traz um dos capítulos que eu achei bem interessante, é que ele conta a história de um senhor que ele estava entediado com a vida dele de casado. Então, ele entediado com essa vida de casado, o que ele fazia? Passava a maior parte do tempo no escritório. Só que ele tinha que lidar com a vida dele quando? Aos finais de semana, né? Então, assim, se a fuga dele era no escritório, no trabalho, quando chegava no final de semana ele não podia fugir, né? Ele tinha que lidar com aquilo que lhe causava transtorno, né? Segundo Alexander Elder. E aí o que ele fala? Que ele descobriu uma bolsa, né? Um mercado que abria 24 horas. E ele se especializou naquilo e começou a fazer. Então, na semana, ele ficava enterrado no escritório, né? Para fugir daquele casamento que para ele era terrível. E aos finais de semana, ele ficava enterrado no escritório da casa dele, operando, né? E é claro que aí a gente já conhece a história, né? De que perdeu tudo e daí vai. Então, isso é uma história que o Alexander Elder traz pra gente e é muito interessante. E ainda também o Mark Douglas, ele fala o seguinte, que tem muita relação com o jogo. E é verdade, a nossa profissão, ela se diferencia do jogo em que situação? Só pela estratégia.
estratégia, porque assim, não é um jogo, o day trade, porque a gente está baseado em estratégias, nós estamos baseados em estudos, nós nos fundamentamos para tomar qualquer atitude ou fazer qualquer ação. Essa é a diferença, né? Nós trabalhamos em cima de probabilidades, só que muitas vezes a pessoa faz disso um jogo, e o jogo ele está relacionado à sorte. E a gente sabe que aqui não existe sorte. Não é verdade, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Tá claro para todo mundo? Vocês estão entendendo? Beleza. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Acho que tá com um delay bem grande, né? Vocês estão demorando para responder. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Para a gente fazer uma autoanálise e conseguir responder a primeira pergunta que eu fiz, né? Assim que nós começamos, eu trouxe aqui para vocês alguns sintomas para que nós pudéssemos fazer uma autoanálise. Primeiro, intensa paixão e dedicação por seu trabalho. Gente, gostar do que faz não tem problema nenhum. Claro que não, né? Eu acho que o sonho de todo mundo é gostar do que faz, né? Então, assim, sei lá, uma pessoa que gosta muito de jogar futebol, é claro que ela adoraria ser jogadora de futebol, né? Uma pessoa que, sei lá, que gosta muito de nadar, é claro que gostaria de ser um professor de natação. E eu acredito que quem está no mercado financeiro, no day trade, é uma pessoa que gosta do que faz. Então, gostar do que faz não é o problema é a intensidade, né? Tudo ao extremo é muito ruim. Tudo ao extremo é muito nocivo, né? Então é isso, o sintoma ruim é quando isso é intenso, essa paixão pelo day trade e a dedicação pelo nosso trabalho, ela é intensa, e isso é um sintoma ruim, né? Agora vamos ver qual outra dica que traz pra gente com relação aos sintomas do vício. Longas jornadas. Olha só, por incrível que pareça, olá, Selmar, boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo Nobre. Aí o Juvenal tá falando pra gente, sim, gostar do que faz é muito importante. Sim, é muito importante, né, Juvenal? O problema está na intensidade, né? E aí, com relação ao segundo sintoma, o que vocês costumam ouvir das pessoas que o principal motivo que traz elas para o mercado de ações? Qual é um dos principais motivos? Ah, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito, né? É o que a gente ouve, né? Claro que tem muita coisa que é falácia, tipo trabalhar da praia, ganhar muito dinheiro em muito pouco tempo, tal. Mas um dos principais motivos que as pessoas trazem, né? Que fazem as pessoas virem para o mercado é trabalhar menos. E o que acontece quando chega aqui? Elas trabalham muito mais do que trabalhavam em horários comerciais. Na verdade, eu tô falando alguma mentira? Aí o Leonardo tá falando intensidade, essa é a palavra, é isso mesmo, Leonardo, é intensidade, o problema está na intensidade. Ah, top essa dica, valeu, Poliana. O Juvenal tá dizendo, acho que mais pessoas deixam o olho crescer para ganhar mais e mais dinheiro. É verdade, Juvenal, com certeza, é a ganância, né? Ah, você tá gostando, Julie? Que bom. Nunca tinha pensado assim, né, Poliana? Pois é, porque assim, a gente cai meio que no automático, né? A gente fica o tempo todo lá e cai meio que no automático. Então, assim, a gente acaba trabalhando muito mais. E o nosso primeiro motivo, né? Um dos motivos que traz a pessoa para o day trade é trabalhar menos, né? Então, olha um outro sintoma aí. Vamos para o terceiro. Olha lá, desejo de ser o melhor. Olha só, pessoal, aí tá uma outra questão tão parecida quanto a da paixão e da dedicação. Não tem problema nenhum em você se esforçar, trabalhar, estudar muito para ser bom, para ser o melhor, não tem problema. Só que de uma forma saudável, né? E isso tá muito ligado ao próximo item, que é você relacionar o seu ser melhor com a sua autoestima. Ou seja, eu só sou uma pessoa melhor quando eu vou bem, quando o meu resultado do dia foi gain.
Agora, se o meu resultado foi loss, se eu sair perdendo, então eu sou um fracasso, né? Eu não tenho capacidade, né, para ser operador, né? Não tenho a capacidade para ser trader. Tá fazendo sentido isso para vocês? Que aqui é tudo o extremo, né? Então, assim, quando a pessoa ela é viciada, ela não é viciada porque ela toma, por exemplo, 1 ou 2 taças de vinho, ou que ela toma 1 ou 2 latinhas de cerveja. Ela é viciada porque ela é intensa naquilo que ela faz. E aqui é a mesma coisa, nós no mercado, né? Aí, a Alice. Oi, Alice, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Tá ruim, Henrique? Eu acho que... Tenta atualizar, porque eu acho que tá tranquilo aqui, não tá, pessoal? Aí a Júlia tá falando, sim, eu sou muito ansiosa e intensa. Então, Júlia, isso tem que tomar um cuidado. Então, você tem que se monitorar ou buscar algumas estratégias para você estar se monitorando, né? Sim, né? E assim, Júlia, olha só o que a Júlia tá falando pra gente, pessoal, que é muito importante. Ela tá dizendo assim, ó, sim, aqui no grupo tem muitos que se acham melhores. Olha só, isso é muito importante que ela tá trazendo. Sabe por quê? Porque chega num determinado momento que a gente já tá com a autoestima baixa, né? A gente já já tá assim, intenso, fica horas e horas na frente do computador, a gente acha que se dedica ao extremo e não tá tendo resultado, daí o que acontece? Eu olho num grupo, eu olho num chat, a pessoa, não, mas eu só tô tendo gain. Olha, eu fiz 100 pontos hoje, né, no dólar, não é nem no índice, né, no dólar, né. Olha, no índice peguei 1000 pontos naquela subida ou naquela descida. Pessoal, muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a tendência é a gente se comparar com os outros. E a pessoa nem sempre está falando a verdade. Aliás, muito dificilmente ela está falando a verdade. Porque geralmente quem ganha e ganha muito bem no mercado, ela não vai ficar divulgando, ela não vai ficar falando, né? Ela vai fazer o trabalho dela, pegar o dinheiro dela e cair fora. Então, muito cuidado com isso, porque eu acredito que existem pessoas que vêm só realmente para acabar, ajudar a pessoa a se sentir péssima, destruída, né? Então, assim, tem um amigo uma vez que falou uma coisa que é muito verdade, eu fiquei pensando nisso. Vai lá, vamos lá no Facebook, por exemplo, a gente posta uma coisa legal, nossa, uma coisa que era um sonho, né? Aí muitas pessoas vão curtir, vão dar os parabéns. Aí no dia seguinte, posta uma desgraça para ver. O seu índice de joinha ou de comentários vai triplicar, né? Então, assim, parece que as pessoas querem, né, o mal. Mas então, por que eu tô dizendo isso? Para que a gente tome cuidado com as coisas que a gente ouve, que a gente lê, porque nem sempre são verdade. E quando a gente está nessa situação aqui, ó, né, desses sintomas, isso pode fazer com que a gente fique pior ainda, né? E aí o Juvenal tá falando que faz muito sentido, né? Aí, exato, tá bom, sensacional, legal. Aí o João tá dizendo assim pra gente, ó. Acho que quanto mais dinheiro a pessoa tem, a probabilidade de ser mais viciada é gigantesca. Às vezes não, sabe, João? Eu tava vendo esses dias uma entrevista um cara, ele tá na bolsa, eu esqueci o nome deles, eu vou lembrar, mas eu passo pra vocês. Ele tá na bolsa desde a década de 80. Então, ó, se ele tá desde a década de 80, é porque ele tá tendo retorno. O ganhar mais é consequência da disciplina. Você entende, João Pedro? Então, assim, não adianta, a pessoa que ganha, ela sabe que tem que ter disciplina e, consequentemente, ela ganha mais e não o contrário. Porque se eu vou atrás do ganho e não tenho disciplina, eu vou perder. E se eu sei... se eu tenho essa disciplina, se eu tenho esse autocontrole, esse autoconhecimento, a consequência é ganhar mais. Você entendeu, João Pedro? Poliana, é uma sensação de humilhação, né? Às vezes a gente não vai bem naquele dia, fala, poxa vida, né? Aí vê aquela pessoa postando boletas gigantes, né? Claro que é bom para a pessoa, claro que é legal, mas a questão aí que eu trago para vocês é... Não se comparar, essa palavra, não se comparar, né? Porque as histórias são diferentes, as vivências são diferentes, né? Então não se comparar, isso que eu acho que é o importante, tá?
Aí o Henrique tá falando exatamente o que eu penso. Quem ganha sempre some. É verdade. Aí o Paulo, Vinícius, essas pessoas que falam que ganham toda hora parecem robôs, sempre os mesmos discursos, é verdade. E assim, pessoal, tá, tudo bem, legal, bom pra pessoa, mas vamos parar, né, de se preocupar com a vida do outro. Acho que é interessante a gente ter trocas para crescimento e aprendizado mútuo, né? Agora, quando é essa questão de comparação, de competição, não que a competição seja ruim, mas se a gente não tomar cuidado, ela pode nos prejudicar e muito, né? E muito. Vocês estão entendendo? Tá claro? Opa, Camila, seja bem-vinda, tá? Chega junto com a gente. Então, ó, e aí o último sintoma, né? Qual é? Obstinação e compulsão, tá? O que é obstinação? A pessoa só fala em mercado, a pessoa respira mercado, a pessoa só conversa com quem é do mercado. Aí a esposa ou o marido ou o filho vai chegar a conversar qualquer coisa, não porque a bolsa, não porque o mercado, não porque o índice não sei das quantas, não porque eu descobri um setup das galáxias. Então, assim, é só mercado o tempo todo e compulsão, tá? Então, ó, atenção a esses sinais, né? E outra coisa, né? O que esses sintomas nos trazem, né? Primeiro, uma tristeza intensa. A hora que a gente tá ali na frente do computador, ai, ótimo, né? Maravilha. Mas quando a gente sai, é uma tristeza danada, um vazio, uma dor grande, né? Aí a Poliana tá dizendo, nossa, é horrível a gente posta nossos 10 reais em uns e falam, isso não é dinheiro. Olha, Poliana, ignora. É dinheiro sim. Você tirou do mercado, você tirou com o seu suor, com o seu conhecimento. É teu, dê valor, né? Aí o Christopher tá falando isso aí, também discordo do João, pois tenho pouco dinheiro e o vício tá grande, porque quero muito. Pois é, Christopher, não adianta. Assim, a gente tem sempre que... Eu tenho um vídeo lá no meu canal, que eu acho que vocês devem ter o meu canal aí, né? Eu não sei nem onde clicar aqui para colocar o link do meu canal. Se o Walter tiver aí, puder fazer isso para mim, para passar para vocês. Lá no meu canal eu tenho um vídeo que fala sobre o relacionamento com o dinheiro e como a gente pode mudar, né, essa perspectiva e até obter melhores ganhos quando a gente muda a nossa forma de se relacionar com o dinheiro, de como a gente muda a nossa forma de olhar para o dinheiro. É bem interessante o vídeo, né? Eu sugiro que vocês vejam, quem não viu, né? Aí o Romário tá dizendo assim pra gente, quando começo a ganhar, que nem louco, eu penso, carai, tô ganhando tanto que quando vir o loss vai doer no coração. Pois é, então a gente tem que evitar exatamente essas coisas, né, Romário? Aí o Vinícius tá dizendo, sim, tem cara que parece que quer vender a ideia que é fácil, não é sorte, e não exige trabalho. Pois é. Não é sorte, não é fácil e requer muito trabalho, estudo e disciplina. A Júlia está dizendo que já quebrou 2 vezes, na segunda quase desistiu. Não desiste não, Júlia, estuda mais, leia bastante Alexander Elder, ele é muito bom, assim, traz bons ensinamentos. O Mark Douglas também, né? Veja meus vídeos. E o Francisco tá dizendo que sonha com o mercado. Misericórdia! Não é, Poliana, é exatamente isso. A gente tá algemado, a gente tá preso, né, a isso, né? Muitas vezes. O vício é isso, é prisão. Vamos ver. Aí o Paulo tá dizendo, ganhar 10 reais é lucro. A Casa da Moeda gasta 4 reais para imprimir uma nota de 2 reais. Meu Deus, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Aliás, eu nem sabia disso. Isso bom, pessoal, e aí, olha só, qual outro sentimento que nos vem, né, em decorrência daqueles sintomas. Isolamento, a gente começa a se isolar, né, a gente começa a ficar dedicado, como eu falei, intensamente ao trabalho, e isso a gente começa a ter uma desatenção até mesmo aos cuidados básicos de higiene e saúde. Então, o que eu costumo falar, né, nas lives que eu faço nas
segundas e quartas-feiras, eu falo pro pessoal cria uma rotina, porque às vezes a pessoa levanta, do jeito que ela tá, de pijama, ela senta na frente do computador e acho que só sai de lá para dormir, né? E às vezes não cuida, né? Não tem os cuidados básicos de higiene. Atividade física é fundamental para nossa área, pessoal. É fundamental. Vou falar um pouco disso lá na frente, né? E daí vem o colapso físico e mental, né? O vício, ele pode gerar estresse, ansiedade, depressão, ele pode gerar um esgotamento e algumas síndromes, né? Então, é muito complicado. Existem histórias, né, que vocês já ouviram, não trouxe aqui hoje, né, mas de pessoas que tiveram um verdadeiro declínio, né, entrando nessa nossa profissão e adoeceram gravemente, né? Um exemplo dessa história que a gente acabou de ver desse jovem, né? E adoece, a pessoa adoece mesmo. Obrigada, Walter, obrigada por compartilhar aí o canal, tá? Aí o Eduardo tá dizendo, Julie, desiste não, eu já perdi a conta de quantas vezes quebrei a banca e continuo no mercado todos os dias. Isso, a gente tem que, sabe o que é bom nisso? É a gente rever os comportamentos errados. Eu costumo dizer para as pessoas assim, façam um diário de bordo. Quando a gente faz um diário de bordo, né, a gente tem resultados maravilhosos, porque a gente está lendo, olhando o nosso comportamento, né, todos os dias ali. Aí o Romário tá dizendo que quando ele opera, ele acorda e só vira de lado. Olha só, tá vendo? Olha só, tá. Olha mais um erro aí, ó. Prova viva do que eu tô falando. Prova viva do que eu tô falando. Não pode, Romário. Você tem jeito de ser bem novinho, garoto ainda, rapaz. Não pode. Aí, ó, vamos lá. Como a gente pode fazer para mudar, né? Já falei tanta coisa, agora o que eu posso fazer para mudar? Então, primeiro, gente, a primeira coisa é reconhecer que tem algo errado, né? Então, assim, se vocês se identificaram com todos aqueles sintomas ali que eu falei agora há pouco, né? Se vocês estão tendo até alguns sintomas de estresse, então tem que reconhecer que tem algo errado, é a primeira coisa. E depois a gente tentar reconstruir a autoconfiança. Como que a gente consegue reconstruir a autoconfiança? Através do autoconhecimento. Uma das formas de se obter o autoconhecimento é pelo diário de bordo. E como é esse diário? Todos os dias, quando você terminar ali a sua operaçãozinha de fazer o seu trabalho, você vai lá anotar suas entradas, suas saídas, por que entrou, por que saiu e o que sentiu antes de entrar, durante e depois. No dia seguinte, antes de você começar a se preparar para o mercado, que tem essa questão também, tem gente que não se prepara antes de entrar no mercado. Antes de você começar a se preparar para entrar no mercado, leia o diário de bordo. Pessoal, vocês vão ver como é revelador isso, como pode ajudar muito vocês. Outra coisa, admita que há um erro, como eu falei, e busque ajuda profissional. Se vocês têm aí o meu YouTube, né? Vocês podem deixar recado lá que eu respondo. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Eu tenho também o Telegram, né? Mas só que eu não sei como que eu vou colocar esse Telegram aqui. Mas lá na descrição do meu YouTube tem o Telegram também. Vocês podem me chamar lá, entrar no grupo do Telegram, tá? E aqui eu trago mais algumas dicas para vocês. Antes de trazer as dicas, deixa eu ver o que o pessoal tá falando, né? Imagina, João, eu que agradeço a colaboração de vocês aí, nosso bate-papo. E a Lilian tá dizendo, horrível, a pessoa entra e nem sabe o que pode acontecer com ela, tem que se cuidar mesmo. É verdade, Lilian. E a Poliana, acho legal esses comentários de incentivo por mais pessoas assim. Obrigada, Poliana, é verdade. Nós temos que nos ajudar, né? O Paulo Nobre tá dizendo, Romário é o cara do cheque especial, mas conseguiu reverter. Legal, que bom, que bom. Aí o Henrique, que live gostosa de assistir, gostando. Obrigada, Henrique, obrigada. Aí o Eduardo, né, já pulei esta fase. Hoje, operando apenas 3 entradas, no máximo 5. Perfeito, perfeito. Você tem que ter o seu setup, você tem que ter as suas regras, né? Perfeito, isso mesmo. Então, vamos lá, as nossas dicas, né?
Bom, primeiro, a gente tem que criar um hábito para vencer, né? Que as pessoas de sucesso não é assim, não são indisciplinadas, elas têm disciplina. E para isso a gente tem que começar com uma rotina, né? Primeiro, faça coisas que você goste, né? Dedique um tempo ao seu lazer. Faça um relaxamento, uma atividade física e converse, né, com um profissional ou com amigos. Então, primeiro, pessoal, vocês têm que ter uma rotina. Horário de levantar, horário de fazer atividade física, horário de tomar um café. Aí você vem, senta na frente do computador, faça toda aquelas todo o estudo, né, que deve ser feito antes de começar a operar. Terminou, faz o seu diário de bordo. À tarde vai fazer o que você gosta, vai ficar com a família, vai namorar, vai passear, né? Então é importante ter uma rotina, tá bom? E assim, é tão grave isso, né, que eu trouxe aqui um depoimento para vocês a respeito de uma pessoa que escreveu isso, né? E assim, eu trago depoimentos para a gente ver o quanto isso é real, o quanto é presente e o quanto existe de sofrimento nisso tudo, né? Mas sempre para a gente não fazer igual, para a gente ter como aprendizado, né? Então, olha as consequências do vício, né? A pessoa escreveu assim, ó: eu estou viciado nisso, fiz meta de manhã e ganhei mais agora, mas faltou responsabilidade. E aí a gente pode pôr responsabilidade / disciplina. Aí a pessoa fala: tinha prometido que não entraria mais e entrei. Tá complicado. Vocês estão vendo, gente, o quanto triste é isso? Porque aqui a pessoa não tá falando nem de perder dinheiro, porque ela não perdeu. Olha só, ela não perdeu. Ela ganhou e depois ganhou mais à tarde. Só que ela tá incomodada com essa compulsão em entrar o tempo todo, né? Então, assim, bom que provavelmente essa pessoa já viu que existe um problema e ela tem que buscar ajuda, não é verdade? Daniel, são as algemas, nós, os viciados, né? O que nos prende, né? O vício é uma prisão, né? E aí, pessoal, ó, os exercícios físicos me ajudam muito, ajudam mesmo, Ricardo, bem lembrado. Exercício físico, pessoal, ele permite com que nós liberamos alguns hormônios que são fundamentais para evitar o estresse, para evitar a ansiedade, para evitar a depressão. Além disso, permite uma melhora significativa na atenção e na resolução de problemas. Tudo isso é involuntário, porque são os nossos neurotransmissores ali trabalhando em função dos hormônios que nós vamos liberando na atividade física. É muito bom, né, Ricardo? A Lilian tá dizendo que yoga e meditação ajudam, sim, ajudam. E aí o Daniel tá dizendo que a disciplina é a mãe do bom êxito. É isso mesmo, né? Disciplina é primordial, pessoal. E assim, quem não tá acostumado a isso, né? Quem só vira da cama, né? Como foi dito aí, já pega o teclado, tem que tentar mudar aos poucos. Tem que criar, sim, Henrique, a sua rotina. Tente mudar aos poucos, né? E não se sinta culpado quando você não conseguir fazer alguma coisa. Você que não tem disciplina. Por quê? Porque você vai começar aos poucos. Então vai criando, ó, a partir de amanhã, se eu levanto 8h30, a partir de amanhã eu vou levantar às 7, por exemplo, né? E aí eu vou tomar um café sentado na mesa, tranquilo, né? Ou então, eu vou fazer uma caminhadinha, né? Então vai tentando mudar. Então a partir de amanhã eu vou começar a fazer o diário de bordo, pelo menos, né? Então vai criando esses hábitos, vai mudando aos poucos, né? Vai criando uma rotina de verdade. É verdade, Poliana, tem gente que dorme e acorda operando, né? É isso mesmo, Eduardo. Sucesso é igual disciplina e é igual sucesso, né? Aí o Ricardo tá dizendo, uma terapia, no meu caso, foi a musculação. Minha alimentação principal antes era o café da manhã. Olha, é isso mesmo. E pra mim, Ricardo, é a corrida. Eu adoro correr, né? E ajuda muito, dá uma desestressada legal, sabe? É muito bom, pessoal. Que seja uma yoga, uma caminhada, musculação, é importante, é fundamental, né?
Aí o Juvenal tá dizendo, que legal isso sobre exercícios. É sim, Juvenal, ele é comprovado cientificamente, né, que além da endorfina, que nem tá dizendo o Daniel, ele também libera dopamina, e são hormônios que eles eles causam a sensação de bem-estar e de prazer e ajuda a oxigenar a mente, aumenta a sua capacidade de atenção e concentração e resolução de problemas. É comprovado cientificamente. É muito bom. Aí o Paulo está dizendo, temos que criar o VOA, viciados em operar anônimos. É verdade, muitos ficam viciados, às vezes desabafar ajuda. Verdade, Paulo, ajuda sim, ajuda mesmo. E assim, ó, sabe o que é bom nisso, Paulo, também? E por que eu trago esses depoimentos? Pra gente ver que a gente não tá sozinho, que tem muita gente sofrendo também, né? Muita gente passando por situações das quais a gente pensa que é só a gente, né? Então é para buscar apoio até mesmo, né? E o Daniel tá falando que ele gosta de ouvir as músicas dele preferidas antes de entrar no mercado. Olha só, uma boa dica, é isso aí. Aí o Bruno, pessoal aqui parece ser bem experiente, estou aceitando dicas para iniciar, que bom. Aí pessoal, bora ajudar o Bruno, né? Aí parar com a procrastinação também, sim, Henrique, é isso mesmo, é isso mesmo. A Poliana, eu aprendi disciplina levando lambada na vida. Hoje acordo e leio o livro. Sim, é verdade. E assim, tem um resultado, outra coisa, né? Eu tava lendo outro dia os benefícios de levantar cedo. Comecem a praticar isso, né? Assim, não levantar só no momento que você vai fazer alguma coisa. Tente levantar um pouco cedo para você estar um tempo com você, né? Tomar um banho tranquilo, tomar um café da manhã tranquilo, né? Conversar com a família, né? E aí o Daniel tá dizendo, ei, para de ler meu comentário, presta atenção no que a moça tá dizendo. Ai, Daniel, pelo amor de Deus. Pessoal, então, olha só, eu fico por aqui, agradeço demais a participação de vocês. Olha só, aí estão meus contatos, o Walter já passou para vocês o meu link, né, no YouTube. Lá no meu YouTube tem a descrição do meu Telegram, né? Entrem lá no grupo do Telegram, se inscrevam no meu canal, caso tenham gostado, né? E deem sugestões de assuntos também, tá? O meu Instagram é Danusa Machado, o meu Facebook é Danusa Machado também, tá? E o Face vocês já estão nele, né? É mais fácil ver. Mas assim, eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço ao Walter por ter me dado essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento com vocês e aprender consequentemente com vocês também. A Poliana tá dizendo que quer acordar cedo não só para trabalhar, né? É isso mesmo. E aí o Alisson estipular um tempo para as operações diárias, sim, pode ajudar no desvio do vício. Pode, com certeza, o Alisson. Estipular, sabe o que você pode fazer? Você pode determinar, como foi falado ali pelo colega, uma das estratégias é você determinar a quantidade de entrada, né? Então isso pode ajudar a diminuir o vício. Só que você tem que fazer o seguinte, porque o problema não é você determinar as suas entradas ou o tempo de operação. O problema é você realmente sair da frente do computador, desligar tudo e ir embora, fazer outra coisa, né? Por isso é que eu falo que é importante criar uma rotina para você colocar coisas que te deem prazer na vida, né? Que te deem prazer em realizar, que o mercado não seja a sua única fonte de prazer, né? De alegria. Vocês têm que buscar outras satisfações, né? Por isso que eu falo. E a atividade física é uma forma também, viu, Alisson? Aí o Daniel tá dizendo, eu estava em um dia bom no mercado, aí minha sobrinha de 1 ano e 4 meses caiu em cima do meu notebook. Eu não acredito. Daniel, você é uma brincadeira, né? Você tá zoando, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa o vídeo aí para assistirmos depois. Aí o Walter, acho que ele vai pegar, né? Então tá, Walter, foi bom, obrigada, viu?